Pessoal, boa noite então, sejam bem-vindos. São exatamente 20 horas e 4 minutos, dia 5 de agosto, né? E nós estamos aí para mais uma aula de metrologia, tá? É o seguinte, nós tivemos a aula inaugural, semana retrasada, aula 2, né? Nós tivemos a primeira aula, né? Depois, aliás, tivemos a aula inaugural, que foi a primeira aula, semana retrasada, a aula 2, e a aula 2 foi dividida em duas partes, né? Parte 1, parte 2. E hoje, então, a gente tem aí a nossa terceira aula do curso de metrologia. Então, espero que esteja tudo bem com vocês, esteja tudo correndo bem, as atividades que já foram, né, liberadas aí para serem feitas, né? Já estou recebendo algumas. Então, a gente vai dar continuidade aqui ao nosso curso. E hoje, nosso tema é esse que está aí na tela, né? Aula 3, sistemas de medidas, unidades, grandezas e conversões. A previsão nossa aqui, gente, é em torno aí de 50 minutos, tá bom? Qualquer dúvida que tiver, vocês podem fazer aí, né, algum comentário, né, se for o caso, de preferência no microfone, né, para todos ouvirem, tá certo? E nós vamos dar prosseguimento então, tá bom? Nós estamos aí com, até agora, 10 alunos na sala. Eu acho que já dá para começar. Bom, é o seguinte, sistemas de medidas, unidades, grandezas e conversões. Eu queria que vocês prestassem bem atenção, que essa aula é muito importante, principalmente pela parte conceitual, né? São muitos conceitos, e aí você tem que ficar, né, aí ligado, né, para você não perder e tentar fixar o máximo possível aí os conceitos que vão ser passados aqui hoje para vocês, tá? Bom, objetivo nosso, então, primeiro, interpretar de forma correta as diferentes unidades de medida e a presença delas no nosso cotidiano. Na verdade, a gente utiliza, né, o tempo todo, né, essas medidas, nós fazemos medições o tempo todo. De certa forma, a gente utiliza algum tipo de instrumento em algum momento, né, seja para qualquer situação. Então, as medidas, elas fazem parte da nossa vida. Então, a gente vai tentar aqui fixar mais alguns conceitos, principalmente a parte mais técnica, né, desses conceitos. E o segundo objetivo é conhecer os sistemas de unidades vigentes, esses que a gente utiliza, principalmente no meio industrial também, né? E a relação deles para fins de conversão. Por que conversão? Nós vamos ver aqui hoje que nós não trabalhamos apenas com um sistema, né? Nós temos mais de um. Então, nesse caso, a gente precisa aprender como que funciona essa questão da conversão de unidades e medidas. E o terceiro objetivo nosso é saber aplicar esses conceitos que a gente vai aprender aqui hoje, né? Os conceitos de medidas e grandezas ao processo de medição, né? Logo mais adiante a gente vai ter uma aula específica para falar de processo de medição, mas antes disso a gente precisa então trabalhar os conceitos desses sistemas, né, das unidades e das medidas e das grandezas, para depois a gente falar então de processo de medição. Então por isso que a aula de hoje é muito importante, como eu disse, né, para a gente não ter aí nenhum tipo de confusão ou nenhum tipo de assim de dificuldade, né, mais adiante aí. Tá bom, gente? Bom, vamos aqui lembrar de algumas coisas que nós já sabemos, inclusive que já foi falado aqui no curso. Primeiro é o conceito de metrologia, né? Então aí nós vimos que metrologia vem do grego, né, a palavra metron, logos. Então, juntando, né, os dois termos, nós temos metrologia, que significa estudo das medidas e das medições. Esse é um conceito mais básico, mas a gente viu que o processo, né, metrológico, né, desde das civilizações mais antigas, ele evoluiu bastante e a gente tem hoje um conceito muito mais completo, né? Vocês estão, inclusive, pesquisando sobre isso e estão percebendo o processo evolutivo aí da metrologia.
né? Então, outra questão importante que nós vimos foi que como que tudo começou, né? Vocês também estão pesquisando isso no trabalho que foi passado para vocês, na linha do tempo, e a gente viu o seguinte, que desde os tempos mais remotos, né, nas civilizações mais antigas, o homem ele sentiu aí a necessidade de medir e quantificar as coisas, né, principalmente aquelas coisas ali que faziam parte da vida dele, né, do dia a dia. E isso continua até hoje, né, essa necessidade ela não cessou, pelo contrário, né, ela aumentou devido aí às situações mais que foram surgindo, né, ao longo do tempo. E como eu disse, né, do ponto de vista atual, a gente precisa, né, aí, de certa forma, dominar, né, esses conceitos, né, de medir e quantificar. É a tônica, né, principalmente na nossa vida do dia a dia, mas também, se a gente for levar isso para o meio da indústria, para o comércio, de um modo geral, medir e quantificar é fundamental, né? Bom, outra coisa que nós aprendemos é que houve, né, ao longo da história também, a tentativa de padronização, né? Então, o homem, né, ele precisava se desenvolver, né, principalmente na parte comercial, e ele buscou, né, algum tipo de recurso, né, desenvolver algum método, né, no sentido de padronizar, né, criar lá um sistema de medidas que pudesse ser utilizado, né, de forma padrão por todos os povos ali, né, as comunidades que foram surgindo. E a gente viu também, foi falado aqui, que o processo foi muito complicado, né, às vezes muito difícil, principalmente devido às várias culturas, né, a não aceitação de um padrão único, né, no início foi muito complicado. Então, mas isso foi buscado incessantemente e o homem buscou, né, assim, definir quais eram os padrões mais usuais, né, principalmente para, como eu disse, né, para a parte comercial, né. Então ele tentou, né, padronizar. A gente viu, né, as civilizações mais avançadas, eles tiveram assim um certo domínio, né, principalmente porque também eles eram avançados na parte de comércio, né, na área de construção, né. Então nós temos aí alguns povos antigos que foram citados, né. A gente tem referência dos egípcios, né, que foi uma civilização bastante avançada há bastante tempo atrás, pelo menos 2 mil anos atrás, e eles tinham lá os padrões definidos, né, e esses padrões eram utilizados inclusive por povos que habitavam ali, próximo àquela região ali. Bom, então houve um processo evolutivo muito amplo, né? E depois, mais adiante, na busca dessa padronização, né, o homem tentou referenciar esses padrões no corpo humano, né? Porque eles ainda não encontraram uma forma de fazer isso de maneira definitiva. Mas aí existia também uma dificuldade de aceitação por parte dos povos aí no caso países, né, de um modo geral. As referências eram feitas em relação aos governantes, né, os reis da época, eles eram a referência para ser levada em conta na hora de estabelecer o padrão. E essa questão de estabelecer padrões com base no corpo humano, principalmente do rei, perdurou por algum tempo. Então, a gente viu que isso avançou, porém nenhum desses padrões conseguiram se estabelecer, né? Então muitos problemas aconteceram, principalmente na parte, né, de comércio e indústria, né? A indústria começou a surgir também, né, um pouco antes do século, a partir do século XIX, né, no final do século XIX, o processo de industrialização, século XX, mas antes disso, né, nós tivemos aí uma série de dificuldades comerciais, né, principalmente através desses problemas que estão aí citados, né, a parte de confusão em relação à interpretação das medidas, né, e dos padrões, erros de interpretação, aí está citando inclusive problemas, né, de desonestidade no momento de fazer a comercialização. Então essas eram as principais dificuldades
inclusive até por questão de soberania nacional, né? Porque os povos mais avançados, né, os países ali, os reinos um pouco mais avançados, eles detinham, né, um certo domínio sobre os outros. Então eles queriam impor comercialmente o seu domínio. Então, inclusive impondo, né, a questão aí do sistema de medidas deles. Mas existia uma certa resistência também por parte dos outros povos. Então era necessário realmente buscar uma outra maneira de fazer com que essas referências e esses padrões fossem efetivamente tomados como padrão universal. Que a ideia, então, que surgiu foi criar um padrão universal que pudesse atender a todos. E aí, então, nós vimos a história do sistema internacional, que começou lá na França, né? E nós, na aula passada, a gente conversou muito sobre isso, né? Os cálculos que foram feitos, né? As pesquisas, né? Os grandes matemáticos da época. Então, no ano de 1793, através do governo francês, deu início, então, a todo esse trabalho de padronização. E também, na época, né, paralelamente a isso, o sistema, um outro sistema que foi surgindo, que é o sistema inglês, ele permaneceu, né? Ele já existia desde o século XII, né? Através dos reis e rainhas da época. Então esse sistema ele começou, né? Mesmo com o surgimento, né, e a tentativa de criar um sistema universal, que é o SI, existia um sistema paralelo também que funcionava na época, também baseado no corpo humano, né? Então, essas medidas, normalmente, desse sistema inglês, que eu estou chamando de sistema imperial, ele foi definido, né, no ano de 1824. Né? Então, a partir daí, o sistema SI já surgindo e esse outro sistema também perdurando, né, por um bom tempo. Então, nós temos aí dois sistemas sendo aí desenvolvidos em paralelo, porém, com tendência do sistema SI ser predominante, né? Inclusive, isso aconteceu devido depois, né, a vários estudos que foram feitos na sequência, até chegar aos tempos atuais. Então, hoje, a gente percebe o seguinte, que o sistema SI é o sistema mais adotado no mundo, né? Então, se vocês observarem direitinho esse mapa aí, vocês estão vendo aí, gente? De verde são os países, né, que adotam o sistema SI, né? Praticamente, né, o mundo inteiro, né, os planetas, os países aí, a maioria deles. Mas nós temos alguns países de vermelho citados aí, e nesse quadro ao lado, né? Mianmar, Jamaica, Gâmbia, Malawi, Libéria, Reino Unido, Estados Unidos, que ainda adota o sistema inglês, que é justamente esse sistema inglês imperial que eu estava falando para vocês aqui. Daqui a pouco eu vou até comentar um pouco mais sobre esse sistema com vocês, inclusive fazer algumas referências sobre ele. Mas então a gente percebe que os dois sistemas eles continuam existindo, né, de certa forma, porém com tendência do sistema SI ser predominante, e ele já é predominante na maioria dos países. Bom, a gente vai perceber então que no caso do sistema inglês, né, os Estados Unidos aí, como grande potência mundial, né, em todo sentido, principalmente na parte econômica, ainda utiliza, né, o sistema internacional, aliás, o sistema inglês, né? E é interessante que lá também eles tomam como referência o sistema SI, que chegou lá na década de 60, quando o sistema internacional foi criado. Então, dentro do sistema internacional, a gente trabalha com o sistema métrico, né? O sistema métrico ele faz parte do sistema internacional, né? Que é esse sistema universal aí que está em praticamente todos os países. Então, lá nos Estados Unidos, por questão, né, deles mesmo, né, assim, de definição mesmo do governo ou deles próprios, eles mantiveram o sistema inglês, né? Eles já tinham esse sistema inglês definido, e o fato do sistema SI chegar nos Estados Unidos em 1960, na verdade, eles não fizeram muita questão de alterar o que já estava estabelecido.
né? Então está dizendo aí para nós o seguinte, que quando o SI foi estabelecido em 1960, pela Convenção Geral, né, de Pesos e Medidas, né, os Estados Unidos já tinham o seu próprio sistema, herdado da Inglaterra. A gente vai lembrar aí que os Estados Unidos foi colônia, né, da Inglaterra por um bom tempo, até a independência, né? Mas aí esse sistema inglês que foi herdado lá atrás, né, ele permaneceu. E os Estados Unidos, como eu disse, eles continuam aí com os dois sistemas. Para algumas medições e para alguns procedimentos, eles utilizam o sistema inglês, porém, para outros procedimentos, eles trabalham também com o sistema internacional, tá certo? E é interessante que aqui no Brasil, apesar de oficialmente o nosso sistema ser o sistema SI, porém a gente utiliza também o sistema inglês, pelo menos para alguns tipos, né, de situações, né, igual, por exemplo, se você hoje procurar, né, em lojas, né, de ferramentas ou material de construção, né, muitas vezes você vai encontrar algum tipo de material ou de ferramenta ou mesmo de peça no sistema inglês, né, especificadas no sistema inglês. Pode ser, por exemplo, uma rosca, um parafuso, uma porca, às vezes uma chave, né, assim, um tipo de ferramenta. Você comprar, por exemplo, chapa de aço, vergalhão, né, inclusive peças, né, de componentes de veículos, né? Então existe essa padronização ainda feita no sistema inglês, porém com predominância também no sistema internacional aí, que é o SI, no caso, utilizando aí o sistema métrico. Então, a gente tem dentro das empresas também, né, se vocês tiverem depois a oportunidade de verificar, vocês vão perceber que muitos equipamentos, maquinários, por exemplo, que funcionam dentro das empresas, ainda trazem, né, esse sistema inglês, né, para registro, principalmente de unidades ali, né, unidades de medição que são verificadas ali nesses equipamentos, né? Então, por exemplo, peças de carro, tubo, perfil, perfis estruturais, parafusos, né, conforme eu havia dito. Então, isso ainda a gente é muito encontrado aqui no Brasil, né? Veja bem, então, daí veio a necessidade da gente conhecer e entender um pouco mais sobre o processo de conversão. Porque se você tem uma peça, por exemplo, que ela está, digamos assim, especificada no sistema inglês e você precisa descobrir quais são as dimensões dela no sistema métrico, né, que faz parte do sistema SI, então você tem que fazer uma conversão, tá? Então nós vamos ver um pouquinho sobre isso, né, sobre essa questão das conversões um pouquinho mais adiante, mas então vocês já fiquem sabendo que aqui no Brasil nós temos aí os dois sistemas, né? Em outros países também isso acontece, né? O que eu estou dizendo é isso, os dois sistemas eles coexistem, porém com tendência do SI é o sistema nosso aqui oficial. Bom, então, gente, chegou o momento de nós começarmos a definir aqui alguns conceitos também para poder ir incorporando aí, né, dentro dos outros conceitos que a gente já falou deles, e a gente começa a então definir assim, assim os conceitos pertinentes a essa área de metrologia. E um conceito muito importante que nós precisamos saber dele e dar conta dele, que é o conceito de grandeza, né? Então, se você buscar exatamente no dicionário, né, você vai lá e procura o que é uma grandeza, mais voltada para a questão da área de metrologia. Então, nós vamos ver o seguinte, que a grandeza, normalmente, ela não tem uma definição específica, né? Então, está dizendo aí para nós assim, olha, não conseguimos definir grandeza, nem em espécie de grandeza, porque são conceitos primitivos, né? É um conceito bem elementar e bem primitivo. Normalmente, a gente tenta, né, entender o conceito de grandeza através do processo de medição e até mesmo por um certo grau de intuição e de percepção que a gente tem.
na medida que a gente busca efetuar algum tipo de medição. Então, quando você analisa, por exemplo, alguma propriedade da matéria, né, para fazer algum tipo de análise dimensional, é aí que o conceito de dimensional aparece, né? Então, a gente vai começar a perceber, né, que as grandezas elas fazem parte da própria matéria. Bom, de modo mais geral, né, assim, o que poderia ser isso? Então, a gente percebe, por exemplo, né, que a gente precisa efetuar medições, por exemplo, da parte dimensional. Exemplo, né, a altura, por exemplo. Então, a gente vai entender que a altura é um tipo de comprimento. Quer dizer, eu posso medir largura, posso medir, né, digamos assim, um diâmetro, por exemplo. E isso tudo são medidas lineares, né? É uma medição linear, né? Então, eu posso medir, por exemplo, o comprimento de uma peça, eu posso medir a altura, né, por exemplo, de uma parede, né? Então, tudo isso nos dá a ideia de grandeza, quer dizer, é uma grandeza dimensional, né? Então, nos ajuda a entender o conceito de grandeza e não propriamente a palavra grandeza, né? Eu vou ter também a necessidade de medir uma massa, por exemplo, né? A gente faz isso o tempo todo, né? Às vezes você vai comprar alguma coisa no supermercado, né? Ali tem a balança, né? Então, obviamente, vai ser feita ali a medição de massa. A gente precisa, às vezes, medir temperatura, né? E outras variáveis que vão surgindo, né? O tempo, por exemplo, são essas grandezas aí, elas são mais conhecidas, né? Essas que estão aí, que eu estou colocando aí para vocês nesse slide. Mas a gente vai perceber que existem inúmeras outras grandezas que fazem parte dos variados tipos de fenômenos físicos, né? E também fenômenos químicos que nós temos aí, né? Dentro do campo aí das ciências, não é verdade? Então, a grandeza, né, de modo geral, apesar de que a gente não consegue ter uma definição, né, própria para ela, mas é tudo aquilo que pode ser medido. Então, tudo que você encontrar, né, e que pode, de certa forma, ser medido, nós podemos tratar isso como um tipo de grandeza. E aí vem os tipos de grandezas, né, que nós vamos enumerar mais adiante. Nós temos aí uma tabela depois que eu vou mostrar para vocês. A gente vai poder então perceber quais são as grandezas aí que fazem parte dos vários sistemas de medidas aí, tá? Tanto do SI como também, né, de forma análoga, né, ao sistema inglês, tá bom? Bom, aí a gente faz aquela pergunta, né? O que significa medir uma grandeza física, né? Por exemplo, eu queria que um aluno tentasse responder essa pergunta para mim aí. Tem jeito? Vou pedir o Roberto. Roberto gosta de opinar aí, Roberto, no microfone. Opa! Roberto, essa pergunta aí pode cair para você no teste lá para estágio. Vai que você vai fazer uma entrevista técnica lá, olha. Aí o entrevistador pergunta para você, Roberto, o que significa medir uma grandeza física? O que você poderia responder para nós aí? É, medir uma grandeza física. O que significa isso? É, para você. Ó, ao falar em medir uma grandeza física, eu já penso logo em um instrumento de medição, né? Para definir ali o seu tamanho, a sua proporção, né? Aí encaixa polegadas, metros e entre outros aí. Pois é. Veja bem, você está certo. Porque toda grandeza física, ela advém de um fenômeno físico, não vem? Por Uhum. exemplo, calor. Aí você precisa, de repente você precisa, né, levantar esse valor aí, né? A intensidade de calor, às vezes uma temperatura, uma massa. É aquilo que eu estava falando ainda há pouco para vocês. Tudo isso relacionado a tudo que pode ser medido, não é isso? Então, no momento de a gente realizar algum tipo de medição, você citou aí, né, com relação ao instrumento, né? Então a gente vai pensar bem no instrumento, quer dizer, vai existir sempre um instrumento ali já apropriado para medir algum tipo de grandeza, né? Então a gente pensa sempre no instrumento. Mas aí a gente vai pensar o seguinte, de forma mais específica, o que significa medir?
Então vamos tentar entender isso aí. Olha, Roberto, pessoal, ó, não é só para o Roberto, não, para todo mundo aí. Quando você vai medir, na realidade você vai fazer uma comparação. Tá? Então o ato de medir é um ato de comparar. Então está escrito aí para nós aí, olha, medir significa compará-la. Compará-la ao quê? Essa grandeza que você está medindo. Se eu vou medir massa, eu vou comparar. Se eu vou medir temperatura, eu vou comparar. Se eu vou medir comprimento, largura, o que for, né? Eu vou comparar. Então eu vou compará-la com outra grandeza de mesma espécie. E essa outra grandeza de mesma espécie, eu vou dar o nome de padrão. Então olha que interessante. Vamos pegar um exemplo bem simples. Se você precisa medir, né, uma peça, digamos que você vai medir uma peça retangular. Aí você vai usar uma régua. Então você vai ter um instrumento, tá certo? E você vai ter a peça. E aí, no caso, entre o instrumento e a peça, tem você. Então tem o quê? Nós temos a peça que vai ser medida, que eu vou chamar de mensurando. Eu tenho a régua, que é o instrumento, e tenho você, que é o operador. O operador aí, no caso, é o técnico ou a pessoa que vai medir. Agora, essa régua que você vai utilizar para efetuar a medição, ela precisa ser construída baseada num padrão, tá certo? Então, a régua, ela não é um instrumento construído de forma aleatória. Ela traz em si, né, nessa própria régua, a referência de um padrão dimensional. Então, para mim, para poder fazer a comparação, o que é a comparação? A comparação é no momento que eu pego o meu instrumento, no caso é uma régua, e posiciono essa régua junto a essa peça que eu estou medindo. Então, nesse momento, gente, eu estou fazendo uma comparação. Ou seja, eu estou comparando a graduação, né, que existe no instrumento, porque o instrumento ele tem uma graduação. E essa graduação é baseada no padrão, que é referência. Então, esse instrumento, eu vou colocar ele junto com a peça e eu vou comparar. Então, eu vou comparar a dimensão do instrumento com a dimensão da peça. Por isso que a grandeza, né, no caso, o ato de medir é um ato de comparação. Então, não tem como eu efetuar uma medição pelo critério de comparação sem antes tomar como referência um padrão. Então, essa questão do padrão é fundamental para nós aqui, para a gente entender como que acontece o processo de medição. E aí, nesse caso, a partir desse padrão, existe algo que nós chamamos de unidade de medida. E a unidade de medida nos remete ao quê? Ao sistema. Então, por exemplo, se eu tenho lá um sistema métrico, esse sistema métrico ele vai fornecer para mim um padrão, que eu vou chamar de padrão métrico, né? No caso de comprimento, por exemplo, o nosso padrão é o metro, que é a unidade fundamental do sistema. Então, basicamente, eu tenho vários conceitos aí ao mesmo tempo. Eu estou falando para vocês de grandeza física, que precisa ser medida. Eu estou dizendo que para medir uma grandeza, eu preciso fazer isso por comparação. E quando eu lanço mão de um instrumento, esse instrumento ele está referenciado num padrão. E esse padrão, nós chamamos isso de unidade de medida. E essa unidade de medida obedece a um sistema de unidade. No caso do metro, por exemplo, ele faz parte do sistema métrico, que por sua vez faz parte do sistema internacional. Eu espero que vocês comecem a entender dessa forma, porque já é uma visão mais técnica, né, do processo de medição. Mais adiante, como eu disse, nós vamos conversar muito sobre o processo de medição, aí nós vamos envolver mais com essa parte aí, né, onde a gente vai chegar na parte da instrumentação, né, e aí a gente vai entender, então, como que esses instrumentos foram até mesmo construídos para serem utilizados aí no processo de medição. Então, não tem como eu medir sem tomar um padrão como referência, tá bom? Bom, então, toda grandeza física conhecida, né, pelo homem, ela é passível de ser medida. E aí nós vamos começar a entender o seguinte, olha,
tem coisas que eu não consigo medir com instrumento. Né, Roberto? O que você acha? Será que eu vou ter instrumento para medir tudo que eu preciso medir? O que você acha? Sua opinião? Rapaz, eu creio que não, né? Pois é, olha só. Quando eu quero medir, por exemplo, aí, olha, a régua, olha lá, o comprimento. Medindo o comprimento, eu consigo, porque eu tenho uma régua, eu tenho um sistema de unidade, né? Eu tenho uma referência padrão, eu pego a régua, faço a comparação, eu consigo medir. Temperatura, eu consigo medir. Eu consigo medir, por exemplo, usar o cronômetro aí para medir tempo, né? Você tem um relógio aí no pulso, por exemplo, também, você pode medir tempo por ali também. Então, quando eu penso na medição, e aquele exemplo que você deu, né, quando você pensa também no uso de instrumento, então a gente chama isso de medição direta. O que é a medição direta? É aquela que você faz por comparação usando o próprio instrumento ali, comparando ele com a peça, né, no caso, ou com a grandeza que você está querendo medir, no caso aí da temperatura, né? Você pode medir velocidade, você pode medir, por exemplo, massa, calor, intensidade luminosa, você pode medir corrente elétrica, você pode medir tensão. Então tem uma série né? Você pode medir o pH, por exemplo, de uma substância. Tem uma série de grandezas físico-químicas, né, em geral, e sempre vai existir um instrumento ali onde você vai ter uma indicação, né, ou certo, uma leitura, né, baseado em um sistema de unidade, e esse padrão está embutido ali no sistema e que vai te dar uma resposta. E essa resposta você pode até confiar nela, desde que seu instrumento esteja calibrado, né, e aferido, de acordo com esse padrão. Mas aí, Roberto, veja bem, esse sistema aí de medição, essa forma de medir, né, é o que a gente chama de medição direta. Mas nós podemos também ter o que a gente chama de medição indireta. Observa, por exemplo, quando eu não tenho um instrumento capaz de efetuar medições, né, principalmente assim em relação a objetos, né, ou situações que sejam muito grandes, valores muito, muito assim, valores enormes, né? Por exemplo, tem aí na tela, como é que eu vou medir a distância da Terra até o Sol? Eu não tenho um instrumento para fazer isso, né? Eu não consigo medir, por exemplo, a velocidade, né, com que a luz do Sol chega na Terra. É um efeito de radiação, né? Como é que eu meço isso? Eu não consigo também medir, né, a temperatura de uma estrela. Eu não tenho um instrumento específico para medir isso. Então, esse processo, quando acontece dessa forma, ele se dá por medição indireta. Então, além de eu ter alguns instrumentos que são capazes de levantar alguns dados, mas eles não são suficientes para me fornecer uma leitura, digamos assim, próxima da exatidão que eu preciso. E aí eu preciso também lançar mão de cálculos. Então, toda vez que eu precisar desenvolver algum tipo de cálculo associado aos resultados de algum tipo de instrumento para obter, né, aquele resultado que eu preciso em relação ao fenômeno físico ou em relação àquela grandeza que eu estou querendo medir, eu vou chamar isso de medição indireta. Então, pessoal, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, que existem duas formas de medir. Ou eu vou medir de forma direta, né, quando eu tenho um instrumento ali a postos, para me obter ali o meu resultado já de imediato, direto no instrumento, e eu tenho a medição indireta, e além de eu ter instrumentos especiais, eu preciso ainda lançar mão de cálculos, principalmente cálculos matemáticos, para mim poder, então, chegar no meu resultado. Aí, no caso, a medição é indireta. Né? Imagina você medir o tamanho de um vírus. Né? Na aula passada eu até comentei com vocês sobre isso. Como é que eu vou medir uma partícula, uma subpartícula do átomo? Então eu preciso realmente de cálculos matemáticos e instrumentos especiais para mim fazer essa medição. Aí é uma medição indireta. Mas nós conseguimos, de certa forma, chegar no resultado também
e é um resultado com um grau altíssimo de exatidão. Tá ok? Bom, então agora, veja bem, essa tabela aí, eu já apresentei ela na aula passada para vocês. Grandezas fundamentais do Sistema Internacional de Unidades, que é o SI. Então nós temos aí, como eu disse, são 7 grandezas principais: tempo, comprimento, massa, temperatura, quantidade de substância, em mol, né? Aí nós temos a corrente elétrica e a intensidade luminosa. Do lado direito nós temos a unidade de medida e o símbolo. Agora gravem bem, olha, presta atenção. Uma coisa é a grandeza, outra coisa é a unidade de medida e outra coisa é o símbolo que é usado para representar essa grandeza. Essa tabela aí, ela é padronizada do sistema SI desde 1960, que ela foi definida as 7 grandezas fundamentais. E a partir das grandezas fundamentais do SI, nós apresentamos também as grandezas derivadas. O que são grandezas derivadas? Olha aí, pessoal. São aquelas grandezas onde você precisa associar uma grandeza fundamental para poder determinar uma outra grandeza. Então, no caso, por exemplo, de volume, olha lá, é metro cúbico, né? Você vai ter que multiplicar, por exemplo, aí, né? Por exemplo, se for um volume de uma caixa d'água, por exemplo. Então, você vai precisar de pelo menos 3 dimensões para você definir o volume da caixa d'água, né? Então, você vai ter velocidade, por exemplo, você vai associar, né? Velocidade, todo mundo sabe que é a distância, né? No caso, você vai ter a distância ali, é a relação de distância pelo tempo, não é isso? Lá na física, quando você estuda velocidade, né? O professor ensina para vocês, ó, velocidade é igual a espaço sobre tempo. Então, você vai ter o espaço, né, comprimento, no caso, que no caso aí, olha, nessa tabelinha, ele está expresso com o símbolo de M, né? No caso, seria o metro, né? Que é a unidade padrão do SI para comprimento. E no caso aí, o segundo é a unidade de tempo. Então, você vai ver que isso daí, você utilizou duas grandezas fundamentais, que foi o comprimento e o tempo, para determinar uma grandeza derivada, que é a velocidade. Então, gente, você procura separar as coisas, né? O que é grandeza fundamental, que são essas 7 grandezas, e o que é grandezas derivadas, que vão surgir a partir da associação das grandezas fundamentais. Então, aí vem superfície, volume, velocidade, aceleração, massa específica, quantidade de matéria, volume específico, frequência, força, pressão, energia, que é a mesma coisa de trabalho, né, para nós aqui. Então, nós vamos ter aí o nome, não é isso? Da grandeza, né? Nós vamos ter a representação simbólica, através de letras, e nós vamos ter a expressão, né, em unidade de base, né? E, no caso, é a mesma coisa do símbolo aí, representado no SI. Tá bom? Depois nós vamos fazer uma atividade, eu vou passar uma tarefa para vocês, onde a gente vai exercitar um pouco, né, dessas duas tabelas aí, tanto para grandezas fundamentais, como também para derivada, tá bom? Bom, aqui nós temos então um exemplo, né? Veja bem, nós temos aí o Rayane está por aí? Eu vou perguntar a Rayane agora, ela gosta de falar também? Boa noite. Pode ser, Rayane? Pode? Qual desses aí que é a grandeza derivada? Aí, ó. Tem 5 aí, não tem? Todas elas fazem parte do SI, do Sistema Internacional. Quais são das grandezas derivadas? Você sabe indicar para mim? É a tabelinha que eu mostrei ainda há pouco, ó. São duas tabelas. Peraí. Quilo, no caso do círculo que você está falando, ou as palavras? Não, nós temos aí, olha, massa, comprimento, tempo, volume e área. Qual dessas aí que são grandezas derivadas? Tempo, massa, volume. Pera, deixa eu ver. Comprimento também.
Todas essas é grandeza derivada? Tem Não, certeza? não, Só eu não citei. Peraí. Comprimento, massa, tempo. Eu vou tirar o volume. Vou tirar o volume. eu vou te Só as ajudar, tá bom? três. Eu vou Tá. te dar uma colherzinha de sopa. Vamos voltar aqui, ó. Eu estou falando o seguinte, olha essa tabela aí. Uhum. Mentaliza ela. Ô, pessoal, todo mundo aí, olha, não é só a Rayane não, tá? Dê uma olhadinha, são quantas tem aí? Nós temos 7, né? Uhum. 7 grandezas aí, ó. Tempo, comprimento, massa, temperatura, quantidade de substância, corrente elétrica, intensidade luminosa. Aí eu vou passar direto aqui, olha, vou pular essa tabela e eu te pergunto agora, quais são as grandezas derivadas aí? Eu vou continuar na massa, comprimento e tempo. Ah, então vamos lá se é. A sua memória fotográfica, vamos ver. Olha lá. A derivada. Eu errei? O que que é derivada, gente? O que que é grandeza fundamental? O que que é grandeza derivada? Grandeza derivada, você vai precisar de pelo menos duas grandezas para determinar o resultado. Por exemplo, para a área e Eu para volume, confundi. né? Olha bem, para área e para volume, você precisa, olha lá, volume e superfície. Tá vendo lá, ó? Você vai precisar do, olha lá, metro vezes metro, ó. Volume é metro cúbico, tá vendo? E área é o metro quadrado. Então você vai precisar de multiplicar a grandeza, a grandeza fundamental duas vezes para você chegar no resultado. Você está entendendo? Eu estou fazendo uma análise dimensional aí. Então, no caso aí, desse exemplo, a área e o volume são grandezas derivadas. E massa, comprimento e tempo são grandezas fundamentais. Então, gente, presta Entendi. atenção. Presta atenção. O que é grandeza fundamental e o que é grandeza derivada. Depois vocês vão nessa tabelinha aí e mentaliza ela, tá? Por favor. Aí nós vamos entender o seguinte, que no sistema internacional, tudo funciona a partir, né, dos múltiplos de 10. Eu acho que vocês já estudaram isso lá atrás, na matemática, os professores lá do ensino médio devem ter ensinado para vocês, quando ele Ensino ensinou lá, fundamental, se eu não me engano. lá nas casinhas, lembra das casinhas de 10 em 10? Uhum. Pois é, a gente fazia essas continhas lá, multiplicando por 10, para mudar de casinha. Eu lembro disso, eu estudei também desse jeito, né? Então, tem dois exemplos aí, olha. Para medição, por exemplo, de comprimento, olha lá. A gente fazia lá, ó, a escadinha desde o milímetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Então, você fazia multiplicando e dividindo. Aí você mudava, né? A gente mudava a vírgula de lugar, né? E ia fazendo lá aquelas transformações, não é isso? No caso de massa, por exemplo, funciona também na base 10. Então a referência aí, por isso que o sistema chama método decimal. Você falar assim, mas por que é método decimal? É porque trabalha de 10 em 10, fazendo aí essas mudanças, né? Tanto para multiplicar como para dividir. Tá certo? Evidentemente que se você tiver uma grandeza de volume, por exemplo, aí já não vai ser 10, né? Aí vai ser 1000, né? Vai ser 3 casas. E se for uma grandeza de área, por exemplo, aí vai ser 2 casas. Aí vai ser 100. Então seria, né, a análise feita em cima da dimensão. Uma dimensão só, 10. Duas dimensões, 100. Três dimensões, 1000. Né? Por isso que a gente escreve área, exemplo, né, metro ao quadrado, porque são duas dimensões, são grandezas derivadas para formar uma dimensão ali de superfície. E no caso de volume, você vai ter aqui a multiplicação, né? No caso, seria três dimensões. Seria largura, altura e comprimento, para você obter um valor referente à dimensão de volume. Seria uma grandeza derivada também, derivada a partir da grandeza fundamental. Tá bom? Então, presta muita atenção nessas duas tabelas. Olha lá. Grava essas duas tabelinhas. Se você for bom nessas duas tabelinhas, você não vai errar, não, tá certo? E isso vai te ajudar bastante lá depois, até mesmo quando você estiver trabalhando, né? Tiver que fazer uma conversão, por exemplo, né? Um cálculo, por exemplo, de um volume, calcular lá, por exemplo, uma determinada grandeza que faz parte de um processo físico aí, um processo Ô, químico, tá certo?
É muito importante isso aí, gente. Pode falar. Diferente a isso aí, não sei se eu comentei com você já, eu efetivei lá na Pera esses dias aí. Bacana, ué. Parabéns. Aí eu tô trabalhando lá na Cearia lá. Tem Bacana. uma atividade lá que a gente faz de medição de ventaneira, né, do convertedor. Aí a gente transforma, né, usa as transformações lá, a gente mede a ventaneira com uma régua mesmo, e se deu Aham. 75 lá, a gente transforma para 1075, né, e assim por diante lá. Você tem que fazer a Entendi. transformação lá na hora e fazer a anotação. Ó, vou falar uma coisa para vocês, hein? Não é assim, não tô falando, não é assustando, não, mas isso aqui é o feijão com arroz de vocês, tá? O dia a Exatamente. dia. É o feijãozinho com arroz. Domina isso aí, tá? Estuda essa tabelinha. Nós vamos fazer exercício depois, tá bom? Capricha lá nos exercícios, se aprender a transformar, porque isso aí vai ser a vida de vocês. E não precisa ficar pensando que a calculadora vai ajudar vocês, não, porque se você não souber raciocinar, né, Roberto? A calculadora, ela faz o que você manda. Se você mandar errado, ela faz errado também. Tô certo ou tô errado? Calculadora é só o equipamento, tá? Então vamos lá, nós precisamos entender isso aí de fato, tá bom? Pessoal, olha, então tá aí, ó, derivadas e fundamentais. Aqui nós temos as casinhas, né, o processo de mudança, né, na base 10. E aí vem as tabelas, né, que nós conhecemos, né? Essas tabelas aí, olha, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, isso aí tudo é comprimento, é unidade fundamental, né? Multiplica-se por 10 ou divide-se por 10. No caso de massa, a mesma coisa. Você vai fazer a multiplicação e a divisão, né? Desde que seja unidade fundamental. Se for unidade derivada, você tem que ver que tipo que é, para ver quantas vezes você vai multiplicar, se é por 100, se é por 1000, e aí vai. Aqui nós temos o exemplo de tempo, que é uma grandeza fundamental também. Todo mundo sabe, né, que uma hora tem 60 minutos, e que 60 minutos tem 60 segundos. Isso é padrão, é referência do sistema SI, né? Um dia tem 24 horas, né? E 24 horas, né? Multiplica aí por 3.600 segundos, olha lá. Então, um dia vai dar 86.400 segundos, a unidade de tempo, né? O tempo é importante também dentro do processo. A maioria dos fenômenos físicos que a gente, né, verifica aí, principalmente na área de metalurgia, vocês aí, né? Imagina lá, tempo de reação, né? Como é que você vai calcular? Você tem que ter o tempo. Então, essa grandeza aí de tempo, ela aparece muitas vezes nos processos de vocês, né? Na área de metalurgia aí. Os outros também, né? Velocidade de reação, tempo, temperatura, né? Tudo isso faz parte, né? Aí nós temos um exemplo de grandeza derivada, que é a unidade de área. O Roberto deu um exemplo aí, né? Também, que parece que já está passando por isso lá no trabalho, né? Unidade de volume também, que eu falei, que é a unidade derivada. E aí vem, né? Olha lá. Quando é área, por exemplo, é ao quadrado, né? É bidimensional. E quando é volume, é tridimensional. Então você tem o 3 aí, né? Como expoente aí da unidade, aí, do símbolo da unidade. Então, pessoal, vamos mentalizando isso, que é muito importante. Aqui nós temos uma tabela do SI, uma série de unidades aí, tá certo? São as principais aí também, só que aí tá misturado, né? Aí tem grandezas derivadas e tem grandezas fundamentais também, tudo junto, né? Então nós temos lá em cima metro lá, como a principal delas, né? Que foi uma das primeiras aí que surgiu. Lembra que na aula passada que nós conversamos sobre o metro? E depois veio, né, as outras grandezas sendo definidas aí, muitas delas a partir do metro, né, as grandezas de medição de massa, de temperatura, que fazem parte daquela tabela principal lá das grandezas fundamentais, tudo isso dentro do SI, tá bom? Então, aí chegamos ao momento da conversão. Como a gente não trabalha simplesmente com o sistema métrico, que faz parte do SI,
e a gente precisa, então, entender como que funciona a conversão quando a gente vai trabalhar com o sistema inglês. Como eu disse para vocês, né, não sei se é felizmente ou infelizmente, mas a gente tem os dois, né? Dentro da indústria, vocês vão ver os dois funcionando, né? Muitas vezes os dois estão ali, né? Em algum processo, pode ser no equipamento, conforme eu disse. E aí, a gente toma lá como referência, no caso do sistema inglês, a questão, nós trabalhamos com a polegada, que ela é a unidade fundamental do sistema inglês. Então, por exemplo, uma polegada vai ser equivalente a 25,4 milímetros. A unidade milímetro faz parte do SI, que está de acordo com o sistema métrico, que é do SI. Então, você vai estabelecer uma referência, ou seja, uma equivalência, né, entre os dois sistemas, a partir da base, né, que nós temos aí entre polegada e milímetro. Então, por exemplo, se você quiser converter de milímetro, né, para polegada, se for em polegada milesimal, então você vai fazer o quê? Você vai dividir. Você vai pegar o valor em milímetro e vai dividir por 25,4. Aí você vai encontrar o resultado. Se você quiser fazer o contrário, né, trabalhar de milímetro para polegada fracionária, gente, olha que interessante. No caso do sistema inglês, nós temos duas condições. Nós trabalhamos com a polegada milesimal e a polegada fracionária. Então, se você vai de milímetro para polegada fracionária, você tem que fazer o seguinte, você tem que dividir o valor em milímetro por 25,4 e depois multiplicar por 128. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, por que é 128. Tem um exemplo mais para frente aqui, vocês vão entender melhor esse 128 aí, tá bom? Mas, a princípio, eu queria que vocês entendessem esse 25,4 milímetros aí, que é a unidade de referência para fins de conversão, tá bom? Agora, vamos lá. Vamos tentar entender aí. Tá vendo aí, Roberto, Beatriz, João Vitor, Luiz Fernando? Presta atenção aí no quadro, ó. Nós temos lá, olha. Está no sistema fracionário. Olha lá, polegada fracionária. 3 inteiros e 5 oitavos de polegada. Ó, gente, vocês estão vendo isso aí? Lá no cantinho, lá, ó, setinha azul, lá em cima. Eu quero passar para milímetro. Como é que vai fazer? Eu estou no sistema inglês, presta atenção, estou lá no sistema inglês. Eu quero ir para o sistema métrico. Qual que é a minha unidade? É polegada. Então, eu estou em polegada fracionária, e eu quero chegar até milímetro. Então, a minha unidade milímetro no sistema métrico, né? Que faz parte do SI. O que eu vou fazer? O 3, que é a parte inteira, tá vendo? Ó? Eu vou multiplicar por 25,4. Quer dizer, eu vou desmembrar a fração. Então, eu vou multiplicar o 3 por 25,4. E depois a parte fracionária, que é o 5 oitavos, eu vou multiplicar o numerador, que é 5 vezes 25,4, e colocar o 8 no denominador. E vou fazer essas continhas aí, olha. Então, eu vou multiplicar 3 vezes 25,4, e do outro lado da operação, eu vou fazer 5 vezes 25,4 dividido por 8. Eu vou achar dois resultados. Esses dois resultados eu vou somar. Total, então eu vou encontrar 92,075 milímetros, que é o resultado já fazendo a conversão. Então, o que eu fiz? Eu saí do sistema inglês, inglês, em polegada fracionária, e fiz a conversão para o sistema métrico, cuja unidade é milímetro. Então, aí embaixo tem um exemplo aí, olha, também, que você pode, se você não quiser trabalhar na forma mista da fração, porque quando você tem lá o 3 inteiros e 5 oitavos de polegada, você está na forma mista. Então, você pode transformar também a sua fração em fração imprópria. Então, você vai fazer, por exemplo, 8 vezes 3, 24. 24 mais 5, aí você tem 29. Então, vai ficar a fração e 8 no denominador. Aí você pode fazer também a sua continha, né, e vai chegar no mesmo resultado, tá bom? Então você fica à vontade aí para trabalhar tanto na forma mista, no caso em se tratando de polegada fracionária, né, no sistema inglês, aí
ou na forma mista ou na forma imprópria. Tá bom? Aqui nós temos um outro exemplo, só que aqui nós temos a polegada milesimal. Veja lá, olha, 3.125 polegadas, né? Seria 3.125 milésimos, né, de polegada. Para transformar para polegada fracionária, como é que eu faço? Veja bem, nesse caso aí, eu não estou mudando de sistema. Eu estou no sistema inglês e vou continuar no sistema inglês. Porém, o meu resultado ele vai ser obtido em fração. Eu estou saindo do milesimal e quero chegar até fração, né? E mantendo o mesmo sistema que é o sistema. Pessoal, estão me ouvindo? Caiu aí. Só um minuto. Pessoal, estão me ouvindo? Oi, agora eu tô. Ouvindo aí, gente? Voltou? Desculpa aí, tá? Caiu aqui. Caiu aí também? Ou não? Sim, caiu. Pois é. Será que tá todo mundo online? Deixa eu ver aqui. Acho que voltou, né? Bom, vamos retornar aqui. Então, eu estava dizendo para você que nessa parte aí, eu permaneço no sistema inglês. A tela tá preta. É isso mesmo?
Não, eu estou no slide 31. Não está aparecendo no slide. Aqui Não. também não tá aparecendo, não. Então, peraí. Deixa eu... Vou refazer aqui, só um minuto. E agora? Continua. Só um minuto. Vocês têm aula depois, gente? Ou não? Não. Dá para a gente terminar essa aula, apesar do atraso aí? Dá, né? Tá quase terminando. E agora? Continua. Você comprou para ele? Eu consigo ver. Eu acho que quem não está conseguindo ver vai ter que refazer, vai ter que entrar de novo. Vou reiniciar meu Teams aqui. Reinicia aí, aí vai dar certo. Eu vou colocar no slide 31, tá? Que foi onde nós paramos. Vou sair aqui também, então. Quem não está vendo, podia sair e voltar. Não tá Para mim, aparecendo. continua. Preto. É, aqui Ó, também. vamos fazer o seguinte, quem não estiver vendo, tá, gente? Infelizmente, para a gente não perder muito tempo, eu vou gravar essa aula, né? Já está sendo gravada. Você tem como assistir o pedacinho final dela depois? Eu disponibilizo para você, mas aí você fica Assisto. aí para você ouvir. Pelo menos ouve o áudio, depois você assiste de novo, aí vai dar certo, tá bom? Ok. Então veja bem, o que eu estou fazendo aqui agora, nesse momento, é mostrar para vocês que eu posso fazer também uma conversão mantendo o mesmo sistema. Ou seja, eu estou no sistema inglês e vou permanecer no sistema inglês. Só que eu estou trabalhando o seguinte: eu tenho um valor que está em polegada milesimal e eu quero converter para polegada fracionária. E aí, o que vai acontecer? No caso da polegada fracionária, eu trabalho com divisões de 2, 4, 8, 16, 32, 64 e até 128. Então, esses fatores que eu acabei de citar, que é 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, são os fatores são fatores padronizados para a unidade de polegada. Então, no caso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu valor, que está em polegada milesimal, que no caso meu aqui é 0,3125, né, que é 3.125 milésimos de polegada, e vou multiplicar por um dos fatores que eu citei ainda há pouco. No caso aqui do exercício que eu estou mostrando aqui na tela, eu estou trabalhando com 32. Então, o que eu vou fazer? Eu vou armar uma operação, vou colocar um traço, né? E vou colocar o 32 em cima no numerador, multiplicando o valor, né? 3.125 milésimos de polegada, e vou dividir por 32, para mim não alterar o resultado. Então, eu coloco o 32 em cima no numerador e o 32 embaixo no denominador. E faço a minha continha. Quando eu fizer essa conta, eu vou achar o resultado. Então, vai dar um resultado em fração. Tá certo? Nós vamos passar depois uma atividade para vocês, e aí vocês vão entender direitinho o que eu estou falando aqui. Tá? Aí eu vou mostrar, vou dar um exemplo, vou deixar um exemplo pronto lá, para você reproduzir depois e treinar. Então, de polegada milesimal para polegada fracionária, o resultado final tem que ser em fração. Se eu tiver em polegada fracionária e quiser voltar para polegada milesimal, aí eu faço o contrário. Eu inverto a operação.
tá certo? Então, aqui, por exemplo, olha, tem mais um exemplo aqui, ó. Eu estou em polegada milesimal e quero converter para milímetro. Aí sim, eu estou no sistema inglês, em polegada, né? E quero passar para o sistema métrico, né? Em milímetro, com a unidade em milímetro. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Então, vai ser meia polegada, né? Milesimal, vezes 25,4, que é meu padrão de conversão. E aqui tem uma outra medida aqui, olha, 15.625 milésimos de polegada, convertendo para milímetro. Mesma coisa, do sistema inglês para o sistema internacional, que é, no caso, o sistema métrico, né, que faz parte do internacional, eu vou multiplicar, então, por 25,4 e eu vou obter o resultado. E assim a gente vai fazendo as conversões, né? Então, nós temos que aprender a converter de um sistema para outro, do inglês para o sistema métrico, e aprender a converter do sistema métrico para o sistema inglês. E no caso do sistema inglês, como eu trabalho tanto com polegada fracionária como polegada milesimal, então eu preciso converter também dentro do mesmo sistema inglês, transformando de polegada milesimal para fracionária e vice-versa. Tá bom? Aqui nós temos mais uma tabela. Tá dando para ver aí, pessoal? Quem está conseguindo ver aí, olha? Eu espero que quase todos estejam, né? E aí, quem não está conseguindo ver, assiste depois, tá? Então, nós temos aí algumas medidas passíveis de conversão, né? Existe aí, né, por exemplo, algumas medidas ainda referenciadas no modelo antigo, né, no modo antigo, né? Por exemplo, o palmo, que é baseado no corpo humano, né? A braça, a légua, tem a légua brasileira, a polegada, que eu já falei para vocês ainda há pouco, que é a referência, né, de conversão. Tem o pé também, né? Jarda, milha náutica, né? Tem milha terrestre e milha náutica. Então você pode perceber que existem medidas assim dentro do sistema internacional e medidas dentro do sistema inglês, que é o inglês imperial, que ainda vigora, né? Tanto aqui no Brasil como lá fora em alguns países. Porém, lembrando que no Brasil o nosso sistema principal é o sistema métrico, que faz parte do SI. Mas nós temos que fazer essas referências e essas conversões quando for necessário. Aqui nós temos mais algumas unidades aqui, né? Nós temos aqui o quilate, a tonelada métrica, a libra. Olha bem que interessante. Existem até equipamentos ainda que medem libra, né? Unidade de massa, né? Nós temos a onça, tonelada inglesa, a tonelada norte-americana, que tem valores diferentes. Arroba, na roça, né? Lá no meio rural ainda se fala muito arroba. Às vezes vai medir massa, por exemplo. Um arroba é 15 quilogramas, né? Então é muito comum. Tem o megaton, por exemplo, para medidas de grandes massas, entendeu? Então são unidades usuais que ainda são encontradas por aí. E a gente precisa entender um pouco delas e saber converter, né? Existem equivalências, por exemplo, entre unidades derivadas, no caso de área, peso, distâncias grandes, né? Comprimento, por exemplo, volume, né? Então, é muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, você medir em milha, né? Então, eles têm lá a milha marítima, por exemplo, que é a mesma milha náutica, né? Então, a velocidade dos veículos, por exemplo, quando eles estão transitando nas rodovias, muitas vezes eles não falam lá quilômetro, né? Normalmente eles falam milha, né? Então, ainda tem muito isso sendo considerado ainda, né? No caso do comprimento, o pé, por exemplo, às vezes polegada, o volume, por exemplo, onça, pint, galão, né? É muito comum falar galão. Às vezes o volume é medido em galão, né? Ou às vezes em barril também. Então é muito comum esses termos, né? Barril, quanto que vale? Um galão vale 3,78 litros. Quanto que vale um barril? Um barril é 158,98 litros. Quer dizer, no sistema inglês imperial, a sua referência no sistema métrico, né? Que faz parte do SI. Aqui nós temos uma tabela de prefixos,
e muitas vezes é usada também, principalmente para a gente escrever, né, o valor da medida, né, quando ela tem várias casas decimais, não é isso? Então a gente pode trabalhar com símbolo, né, e desenvolver aí, aliás, analisar e definir aí o múltiplo, né, que você vai definir como referência. No caso, você tem os múltiplos e submúltiplos. Então você pode trabalhar, por exemplo, com quilo, mega, giga, tera, peta, hexa, né? E aí você tem o símbolo correspondente. E também você tem, né, o submúltiplo, que é mili, micro, nano, pico, fento, ato. Então são as potências aí, né? Então você vai trabalhar lá, por exemplo, com o quilo, né, que é 10 ao cubo, né? Mega, 10 a sexta potência, giga, 10 a nona, e por aí vai. Da mesma forma, o mili é 10 a menos 3, micro, 10 a menos 6, nano, 10 a menos 9. Então, é muito usado, então, esses prefixos para alguns tipos de dimensões, sejam elas maiores ou menores. Então, gente, para encerrar, né, nós estamos aqui praticamente encerrando, né, nós temos que ver o seguinte, que quando a gente faz a conversão, nós estamos trabalhando com os dois sistemas. Ou a gente vai do sistema inglês para o métrico, ou vice-versa. A unidade principal aí, milímetro para o sistema métrico, e polegada, no caso, para sistema inglês, tá? Então, da mesma forma, tanto faz para polegada milesimal, como também para polegada fracionária, nós temos a mesma condição de fazer, então, essas conversões, tá bom? Aqui nós temos uma última tabelinha final, né, onde nós mostramos aqui, né, as 4 áreas, as grandes áreas da metrologia. Então, nós temos aí a área da metrologia dimensional, a metrologia elétrica, a metrologia física e a área que a gente chama de teste de materiais. No caso de vocês, por exemplo, vocês vão envolver com praticamente todas elas, porque a área de metalurgia, né, não só aplicamos a parte da metrologia mecânica, né, mas também as outras áreas da metrologia. Nós trabalhamos aí com diversas grandezas, né, seja na área da eletricidade, seja na área da física, por exemplo, né, pressão, temperatura, fluxo, luz, gravidade, ou também na área de materiais, né, para avaliação de dureza de material, resistência mecânica, composição química, e assim vai. Então, as áreas de aplicação são essas, e lembrando a vocês, né, que a metrologia, então, ela está no âmbito geral em praticamente todas as áreas, e na abrangência, no sentido da abrangência, tanto na abrangência prática e teórica, envolvendo aí todas as práticas, né, e as atividades industriais aí, até mesmo em nosso cotidiano aqui fora também, mas principalmente dentro da indústria, que é o principal objetivo nosso aqui de trabalhar essa disciplina, tá certo? Lembrando a vocês que a metrologia ela continua em franco desenvolvimento, né? As grandezas continuam sendo estudadas, os fenômenos físicos estão aí sendo estudados, e que, né, os órgãos responsáveis por fazer esses estudos, principalmente a parte da metrologia científica, né, ela tem buscado aí constantemente desenvolver essa área, que ela é vital para a evolução nossa no sentido amplo, né, tanto pessoal como industrial, tá certo? Então é isso que eu queria passar para vocês, o recado de hoje. Pedir desculpa aí pela internet ter caído, né? A gente não teve como segurar. Então a aula está sendo gravada e eu vou estar disponibilizando de novo para vocês assistirem, se for o caso, tá bom? Demoramos um pouquinho a mais aí, então, mas é isso. Então está encerrada a aula de hoje. Se tiver alguma dúvida, ainda dá para responder. Caso contrário, despedir de vocês, boa noite aí e até a próxima. Eu vou deixar o exercício para vocês lá no nosso portal, tá? E vou mandar o link para vocês começarem a desenvolver a terceira lista de exercícios. Tá bom, gente? Um abraço aí, fica com Deus aí. Falou, Edilson. Boa noite. Boa noite. Boa noite.